Prazer estar aqui novamente, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui com os irmãos. Pastor André, obrigado por me confiar o púlpito mais uma vez. Os irmãos da MEN me convidaram. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de João. João capítulo 7. João capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 37. João 7, a partir do 37. Amém, vamos lá. No último dia, o dia da festa, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém? Era dia de festa. A terceira das grandes festas anuais dos israelitas é chamada nas traduções em português a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, ou a das cabanas. Cabanas é a tradução exata do nome hebraico da festa, Sukkot. Era a mais importante e a mais frequente das peregrinações anuais ao santuário. Levíticos 23, 39 a chama de festa de Yahvé. Ezequiel 45, verso 25, ela é simplesmente a festa por excelência. Pode-se reconhecê-la na festa de Yahvé, celebrada cada ano em Siló, Juízes 21, 19. E é sem dúvida nesta ocasião que o pai de Samuel ia a cada ano ao santuário. 1 Samuel capítulo 1. Zacarias profetiza que todas as nações subirão cada ano para adorar Yahvé em Jerusalém na festa das tendas. Zacarias 14, verso 16. Depois de colhidos os últimos frutos da terra, assim como a festa do Pentecoste era a festa das primícias, dos primeiros frutos, a festa das cabanas era a colheita dos últimos frutos da terra. Depois de prensadas as azeitonas e as uvas, ia-se dar graças a Deus por 7 dias. Era uma festa alegre, acompanhada de diversões populares e regada a vinho. Daí nós entendemos a dúvida na cabeça de Eli com respeito à atitude de Ana. 1 Samuel capítulo 1, ele diz: mulher, estás embriagada, até quando? Aparta-te deste vinho. Ela diz: não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas derramo a minha alma perante o Senhor. Nessas festividades, 2 rituais eram de suma importância, extrema importância. O primeiro deles era o cerimonial da água corrente, que comemorava a provisão da água feita pelo Senhor no deserto, como também apontava para o derramamento do Espírito do Senhor no dia de Pentecostes. Em segundo lugar, o segundo rito, o segundo cerimonial é o cerimonial de acender lâmpadas. Velas eram acesas durante a celebração e simbolizava a presença do Senhor na coluna de fogo que conduzia os israelitas pelo deserto.
O primeiro ritual serviu de base, de contexto, para o sermão de Jesus no texto que lemos. Capítulo 7, verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O segundo rito deu base para as suas afirmações no capítulo 8, versículo 12. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, uma declaração seguida de um predicado, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em termos gerais, portanto, o pronunciamento enfático, impetuoso de Jesus é claro, é audível, ele é o cumprimento de tudo o que a festa das cabanas antecipava. Sua declaração de ser a água viva e luz para o mundo é continuamente válida ainda hoje. No auge da festa, Jesus comunicou a mensagem enfática por meio da sua postura e por meio da sua voz. Vamos ver, irmãos, 3 pontos acerca desse sermão de Jesus no texto que nós lemos inicialmente. Nosso primeiro ponto nessa noite é o convite de Jesus. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus fez uma exclamação condicional, em que se expressa uma hipótese, se alguém tem sede. Jesus pôs-se de pé e clamou, tamanho era o seu desejo, de que todos percebessem e aceitassem a doçura do seu convite. Eu chamo a sua atenção para essa cena. Diz a palavra que Jesus se eleva, ele fica de pé, talvez ele ficou no lugar mais alto, subiu em algo, para que todos o vissem melhor, e ele exclamou, ele deu um brado, com ímpeto, com entusiasmo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, Jesus, ele não está de forma alguma dizendo, olá, eu estou aqui, tem alguém em casa? Oi, sou eu, o Salvador do mundo. Não, irmãos, Jesus fica de pé, e em tom audível, ele exclama, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se for o grito de Jesus, o brado que o nosso Senhor Jesus deu no dia de Pentecostes, no último dia. No início do capítulo 7, os seus irmãos o chamam para ir até a festa dos tabernáculos, mas Jesus diz, não vão vocês, que depois eu chego. E ele chega exatamente no último dia e dá esse brado e faz essa exclamação, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber é uma necessidade dos seres humanos por causa da nossa finitude, e esta não desaparece. Com a redenção gloriosa, ainda na nova terra, haveremos de beber, porque essa é a carência que nunca será tirada de homens finitos, homens limitados, visto que isso é próprio de seres vivos. Todavia, o texto em tela não está tratando de uma água literal, não está tratando de uma água real, não está tratando de H2O. O texto aqui está tratando de Jesus como a fonte da água viva. O convite é feito para aqueles que têm sede. Deus promete dessedentar o sedento. Apocalipse 21:6 diz, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 22:17, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida.
Mateus 5, 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: tem alguém no meio da multidão sedento? Tem alguém doente? Eu sou a cura. Tem alguém errante, perdido? Eu sou o caminho. Tem alguém cego? Eu sou a luz. Alguém no meio da multidão precisa de um socorro, de um milagre? Eu sou o milagre. Tem alguém sedento? Venha e beba. Aqui, irmãos, sede não se trata. Ir até Jesus, irmãos, não se trata de sede de carro, sede de casa, sede de chave, sede, irmãos, de mais dinheiro. Aqui é sede da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fez um convite urgente e pessoal. Esse é o mesmo convite de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite urgente e pessoal de Jesus Cristo. Ir até a igreja não é o mesmo que ir até Jesus. Ir até um culto não é o mesmo que ir até Jesus. Ir ao pastor não é o mesmo que ir até Jesus. Tornar-se um religioso não implica dizer que você foi até Jesus. Ir até Jesus é ter a vida transformada. João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristianismo, irmãos, é muito mais do que uma pintura na fachada de uma velha casa. Cristianismo é muito mais do que deixar de beber, do que deixar de fumar, do que deixar de trair, do que deixar de mentir. Certas coisas como essas ditas, outros conseguem. A Associação dos Alcoólicos Anônimos consegue. Os centros de recuperação para dependentes químicos conseguem. Os legalistas, moralistas, os fariseus da vida conseguem. Determinadas coisas, a religião também consegue. Porém, só Jesus, a fonte da vida, a fonte inesgotável, a fonte da água, só Jesus Cristo transforma o interior do homem. O problema é que a cegueira espiritual, o mundanismo, a incredulidade impedem os homens de irem até Jesus. Jesus faz um convite urgente e pessoal, é para ir até Ele, até Jesus. Jesus deu uma ordem indispensável. A ordem é: venha a mim e beba. É um imperativo. Beba. Só bebe quem tem sede. Só bebe quem sabe que precisa dessa água. Jesus nessa noite nos chama para bebermos uma água potável, água de boa qualidade, uma água graciosa. Irmãos, eu temo, porque a maioria dos crentes não sabem discernir um evangelho genuíno, um verdadeiro evangelho de um falso evangelho. Vem pessoas, irmãos, enviadas por Deus e pregam palavra do céu, e a gente diz amém. Mas também vem pessoas que pregam falso evangelho, e nós também dizemos amém. Esse é um sério problema, não discernir o que é água potável e água suja. Isso é um grande problema, não discernir o verdadeiro do falso evangelho. Rapidamente eu vou lhe dizer alguns detalhes do verdadeiro e do falso evangelho. Existe o evangelho da autoajuda e o evangelho da cruz. A autoajuda centraliza o homem, a cruz centraliza Cristo. Porque a Bíblia está aqui, irmãos, no centro. Por quê? É para destacar a figura do pregador?
A Bíblia está aqui no centro, irmãos, porque Deus é o centro do nosso culto nessa noite. É Ele quem está no centro. Todos os olhos se voltam para Jesus Cristo. Um evangelho, um falso evangelho, exalta o homem. O outro glorifica a Deus. Um evangelho é triunfalista, o outro é cristocêntrico. Um, Deus é servo do homem, o outro é servo de Deus. O homem é servo de Deus. A graça é barata, o outro, a graça é salvadora. A graça justifica o pecado, o outro, a graça justifica o miserável pecador. Faz de pessoas crentes mimados, o outro faz de pessoas crentes maduros. Que fonte estamos bebendo? Há pessoas, irmãos, que não amadurecem nunca na casa de Deus. A pergunta é: que água você tem bebido? Água potável? Água boa? Água graciosa? É impossível o homem beber da água que Jesus dá e não crescer a sua imagem. Aqui está a resposta para todo e qualquer fraco evangelho. As pessoas querem um evangelho que satisfaçam, em vez de um evangelho que glorifica a Deus. Partimos para o nosso segundo ponto nessa noite. O nosso segundo ponto é a declaração de Jesus, versículos 38 ao 40. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A metáfora da água descreve as bênçãos da era messiânica. Jesus é a fonte das águas, o Espírito é a água da vida. Isaías 58, verso 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Rios representam a abundância que beneficia não apenas o crente, mas aqueles que estão à sua volta. Assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos, a fonte é conhecida pelas suas correntes. Que água tem fluído do nosso interior? Irmãos, a fonte que há dentro de nós não é uma fonte própria, mas é Jesus Cristo em nossos corações, fazendo jorrar o Espírito Santo, e assim, irmãos, inundamos, contagiamos aqueles que estão à nossa volta. A descida do Espírito Santo estava extremamente condicionada à ascensão de Cristo Jesus. É bem verdade que na antiga aliança o Espírito Santo já operava, mas na nova aliança, depois do Pentecoste, os cristãos desfrutariam de um relacionamento, de uma intimidade maior com Deus, através da presença do Espírito Santo. Irmãos, quando alguém bebe dessa fonte, é impossível ele continuar do mesmo jeito, é impossível ele ser a mesma pessoa. Nosso terceiro e último ponto. Depois do convite de Jesus, depois da sua declaração, enxergamos agora a constatação da multidão, daqueles que ali estavam. A partir do verso 41, a partir do 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Irmãos, várias constatações foram feitas por aqueles que estavam ali. Vários testemunhos foram dados pelas pessoas que estavam lá, depois do pronunciamento de Jesus.
Várias conclusões foram tiradas. Um primeiro grupo disse: verdadeiramente este é profeta. Afinal de contas, assim como Moisés havia providenciado, orando a Deus, pão no deserto, Jesus multiplicou pão e peixe. E eles olharam e disseram: não, esse aí é profeta também. Assim como Moisés, ele só pode ser profeta. Um outro grupo disse: não, este é verdadeiramente o Cristo, porque afinal de contas ninguém faz os milagres que ele faz, ninguém opera os sinais que ele realiza. Um terceiro grupo disse: vem, pois, o Cristo da Galileia. Se eles tivessem atentado para a história de Jesus, que Jesus nasceu em Belém, refugiou-se no Egito, cresceu em Nazaré e exerceu o seu ministério público em Cafarnaum, eles entenderiam, enxergariam que aquele era sim de fato o Cristo, o Messias, o enviado, o Deus vivo, aquele que descedenta o sedento, aquele que é luz para aquele que está no mundo. Eles foram negligentes, desatentos e não olharam para o histórico de Jesus Cristo. Irmãos, se nessa noite fazemos essa constatação de que Jesus é o Cristo, diante disso, nós só temos uma coisa a fazer: irmos até Ele e bebermos. Não dá para dizer que Jesus é o Cristo e não beber da água que Ele oferece. Que valor tem as pessoas dizerem: eu tenho Jesus no coração, eu carrego Ele comigo, mas não bebem da água que Ele oferece. Eu vou concluir agora dizendo o que o profeta Isaías disse, capítulo 55, verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O mercador faz a oferta gratuita do Evangelho, estendido a todos os que ouvem a palavra de salvação. Há 2.700 anos atrás, não havia água potável. Em relação a grandes centros urbanos como os nossos, para se ter água em casa, aquelas cidades desérticas, climas áridos, sol terrível, para se ter água em casa, era preciso alguém colocar um pote de barro nas costas, caminhar até a fonte. Lembra da mulher samaritana? Caminhar até a fonte, colocar-se na fila, encher o pote, matar sua sede, trazer água para casa. Esse era o costume. Um certo dia, faltou água. O dia estava quente, causticante. E alguém da casa disse: vou pegar o pote, vou à fonte. E ele juntou suas forças, suas últimas energias, estavam morrendo de sede. Disse: não, eu preciso ir à fonte e matar minha sede. De repente, ele ouve a voz de alguém oferecendo água. Olha a água! Esse era o grito do mercador. Olha a água! Vinde, todos vós, e comprai água, vinho, leite, comida. O homem ficou animado, porque afinal de contas a água estava vindo. E ele disse: mas eu tenho que comprar água. E ele bota a mão no bolso, não acha nenhuma moedinha, nem um centavo. E ele se entristece, ele diz: e agora? Não tenho dinheiro. A solução é pegar esse pote pesado de barro e ir até a fonte. Mas para a alegria dele, o mercador, o vendedor se aproxima. E agora a sua voz se torna ainda mais audível. Olha a água! Vinde
todos vós, e comprai sem dinheiro e sem preço água, vinho, leite e comida. Olha a água, ela é de graça, é gratuita. Essa era a exclamação impetuosa. Estou diante do mercador, do vendedor de água. Aquele homem, essa é a minha oportunidade. Ninguém saiu para ir até o mercador, porque ninguém acreditou que a água era realmente de graça. Mas esse personagem dessa história que nós estamos falando nessa noite, juntou suas últimas forças e disse: eu quero água, eu vou até o vendedor. E ele foi, juntou suas últimas energias e descedentou a sua sede. Esse é o convite do profeta, ou melhor, esse é o convite de Jesus. Aqui tem água. O mesmo Jesus que há 2000 anos atrás ficou de pé e exclamou: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Ele nessa noite, através da sua palavra, exclama: venha e beba. Oh, irmãos, ou vem ou morre de sede, como Naamã, ou pula ou fica com a lepra. Se Isaías pôde convidar o sedento para beber das águas, Jesus anuncia que Ele é aquele que pode fornecer água potável. Água boa, meu irmão, para a saúde, só Jesus oferece. E ela é de graça. Sabe por que é de graça? Porque é imerecida. Ela é de graça. Sabe por que é de graça? Porque é sem razão. Ela é de graça. Sabe por que ela é de graça? Porque ela não pode ser alcançada. É de graça. Sabe por que é de graça? Porque ela é oferecida aos pobres. É de graça. Sabe por que é de graça? Porque o servo sofredor já pagou o preço por ela. Ela é de graça. Sabe por quê? Ela é de graça. Porque Jesus foi à cruz e disse: está consumado. Sabe por que é de graça? Porque Jesus foi assunto aos céus e disse: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a água da vida. Ela é de graça. O que é que você está esperando? Venha e beba. Esse é o convite do mercador. Ou você bebe, ou será eternamente sedento. Deus abençoe nessa noite as nossas vidas.